Olá, irmãos queridos, irmãos tão amados, bom dia. Estamos fazendo esse nosso culto, essa nossa reunião um pouco diferente. Infelizmente, nesse momento tão delicado que nosso país se encontra, nós não podemos nos ver, não podemos nos abraçar, não podemos também estar ali no ambiente da igreja para fazermos essa transmissão ao vivo. Mas ainda bem, temos a tecnologia e podemos, né, trazer essa mensagem de amor, de esperança, de paz a cada um dos lares dos irmãos que estão aqui acompanhando essa transmissão. Antes de mais nada, eu gostaria de orar não só pelo momento que teremos agora da palavra, mas orar também pelo nosso país, por tudo o que tem acontecido, pelo caos que temos vivido em todas as áreas. É sempre bom orarmos mais uma vez, pedindo a misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, sobre nossa cidade, sobre a nossa nação. Nessa oração te convido também a entregar a sua vida, a entregar a Deus a sua consciência, o seu pensamento nesse momento, a colocar diante de Deus algum outro problema ou situação que esteja te incomodando, te atrapalhando. Te convido a fazer isso agora. Vamos orar, todos juntos, oremos. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus bom, um Deus de paz, um Deus de misericórdia, e é por isso que nós oramos, porque sabemos que o Senhor não tem prazer no mal. Sabemos que o Senhor tem poder para intervir da tua forma, do teu jeito, na hora que o Senhor desejar. Por isso, mais uma vez, nos rendemos ao teu poder e clamamos, Pai, para que o Senhor sare a nossa nação em todos os níveis, Pai, em tudo que precisamos ser sarados. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão agora sofrendo com dores, que estão sofrendo com esse vírus terrível, ou com qualquer outro tipo de enfermidade, Pai. Tem misericórdia e cure, Pai, por favor. Senhor, tem misericórdia de todos os brasileiros que estão sem atendimento, que estão necessitados, as famílias desesperadas nesse momento, sem saber como agir, porque não estão tendo o recurso que precisam. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. Nosso desejo é que isso acabe, Pai, que o Senhor possa usar os médicos, a ciência, o teu poder, da forma que o Senhor desejar, que isso acabe, Pai, rapidamente, que esse sofrimento seja abreviado, Pai, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que tudo que é bom vem de Ti. Aquilo que cura, aquilo que é para o bem vem de Ti, Pai. Por isso, cuida do nosso povo. Te entregamos a nossa vida, te entregamos agora nesse momento nossa mente, nosso coração, para que o Senhor fale aquilo que está nos incomodando, seja um problema familiar, um problema emocional, uma situação financeira, nós também te entregamos para que o Senhor cuide, crendo que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas e que o Senhor sabe o que está fazendo, nós te entregamos, Pai. Que a tua paz reine agora nesse momento e que possamos prestar atenção na mensagem da tua palavra, Pai. Com fé no coração e com esperança. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós já falamos, a situação não está fácil. É muito triste nós estarmos vendo o caos que está se estabelecendo sobre o nosso povo. É muito triste perceber que nessas situações não existe muito ao que se segurar. Confianças humanas foram abaladas. Nós estamos vivendo numa situação de incerteza, de medo, uma situação de decepção com instituições, com pessoas, uma situação onde o mal parece prevalecer, onde o justo sofre, onde o mal é transformado em bem. É uma situação onde não dá para confiar nas pessoas, onde as pessoas mentem, as pessoas enganam, falam uma coisa, no dia seguinte falam outra. Não mantêm a sua palavra, não agem com justiça. É uma situação difícil a que nós vivemos. Então nós precisamos, queridos, de algo para nos apoiarmos. Nós precisamos,
de alguma referência para olhar e falar: é ali que deve estar o nosso olhar. E nós sabemos que essa referência não são pessoas. Por mais que existam pessoas boas guiadas por Deus, essa referência não é um ser humano ou seres humanos ou uma sociedade, porque o ser humano é falho, é fraco. Essa referência precisa vir daquelas certezas que a palavra de Deus nos dá e do próprio Deus. Então eu quero nessa manhã trazer um pouco dessa referência que nós temos, que nós precisamos nos apegar àquilo que não muda, àquilo que é justo, àquilo que é eterno. Nós precisamos ter uma referência, nós precisamos ter esse porto seguro, de confiança, inabalável, porque parece que está difícil, nós não temos isso em mais nenhum lugar. As certezas se acabaram. Então, de onde nós tiramos essas certezas? Para onde nós vamos olhar? Te convido a refletir um pouco nessa manhã sobre isso. E o texto escolhido é o texto do Salmo 19. Salmo muito conhecido, muito recitado, salmo que até nós já citamos em pregações passadas. Salmo 19, abra sua Bíblia, seu aplicativo, como você estiver aí na sua casa, e acompanhe a leitura comigo do Salmo 19. Vamos ler pausadamente, para que a partir da leitura Deus já esteja falando, porque a palavra dele é viva e o Espírito Santo age. Então vamos ler com total atenção, porque na leitura o Espírito Santo está presente, já nos guiando, já nos acompanhando. Leiamos, Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra no seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que salmo maravilhoso, um salmo de confiança, um salmo que mostra como Deus está presente em vários momentos, não só da nossa vida, mas de toda a criação. Esse salmo começa louvando, né, com um louvor da criação de Deus. A criação de Deus louva, ou seja, os céus, né, os céus louvam, os céus proclamam. Então, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, louva o seu nome. E é muito fácil nós entendermos isso quando contemplamos a beleza do céu, a maravilha, a grandiosidade, e nós percebemos que existe um Criador poderoso e maravilhoso por trás de tanto poder e tanta beleza. Mas, segundo esse texto, a criação louva a Deus não apenas mostrando a sua beleza, mas também cumprindo os propósitos para os quais ela foi criada.
Então a criação aqui é descrita como algo criado perfeitamente, até esteticamente perfeita, com propósitos fixos e rígidos, e que não saem desse propósito. Então, por exemplo, um dia fala para o outro dia, ou seja, a passagem do dia, ela é constante. E uma noite discursa a outra noite. Então, como o dia e a noite proclamam a glória de Deus e louvam a Deus? Surgindo o dia e surgindo a noite. O fato de ter um dia após outro dia, uma noite após outra noite, faz com que a glória de Deus seja revelada. Inclusive, essa é uma das promessas de Deus para Noé, lá em Gênesis, que enquanto houvesse a terra, não deixaria de existir dia, noite, estações do ano. Então, o fato da repetição ordenada estar presente é um louvor. E aí fala sobre o céu, né, o sol, como um guerreiro, como um valente que sai da sua tenda e vai guerrear. Ou seja, o sol, ao cruzar o céu, ele está mantendo o seu propósito. É como se tivesse um trilho ali para o sol passar e ele não sai. O sol não fala simplesmente, ah, hoje eu não vou aparecer. Não existe isso. Ou a noite fala, não, hoje não vai ter noite. Não existe isso. Todo dia o sol aparece, mesmo que a gente não veja entre nuvens, mas o sol está lá, a gente sabe disso porque a gente recebe a sua claridade. Então o sol todo dia está ali, passando de uma extremidade da outra do sol e ninguém foge do seu calor. Então a gente percebe que a criação louva a Deus, como diz no versículo 3, não há linguagem, não há palavras, não dá para se ouvir nenhum som, mas a sua voz se manifesta em todo mundo. Como a voz da criação se manifesta? Cumprindo o propósito para o qual foi criada. Isso revela que o nosso Deus não é um Deus de bagunça, de confusão, de caos. O nosso Deus é o Deus da ordem. O nosso Deus é um Deus que cria, vê que o que criou é muito bom, sustenta a sua criação. E o fato de cada um desses elementos da criação cumprir o seu propósito de maneira rígida, sem sair do trilho, mostra o poder de Deus. Então, de novo, como o sol louva a Deus, mantendo seu percurso. Como o dia e a noite louvam a Deus, mantendo seu percurso. Como os céus louvam a Deus, fazendo com que aquilo que aconteça nele se mantenha, senão o mundo acaba. Então, tudo segue o seu padrão estabelecido por Deus. A criação segue padrões, e poderíamos aqui ficar falando de vários padrões na criação, que precisam, o padrão das plantas, o padrão dos animais, o padrão dos ciclos, todos se repetem, e o fato disso acontecer mostra a criação louvando a Deus, porque cada um mantém o seu propósito para o qual foi criado. Isso é lindo. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, se existe uma confusão, se existe um caos, não vem de Deus. Porque o nosso Deus criou tudo ordenadamente e perfeito. Então, quando eu olho e vejo a situação como está, isso não vem de Deus. Isso é coisa do ser humano. O ser humano, sim, é caótico. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis 1 que Deus criou tudo de uma maneira perfeita, equilibrada. O texto é até todo simétrico, né? Em Gênesis 1, o texto é simétrico. Então mostra que Deus criou de uma maneira simétrica. Aí vem o homem com o pecado e destrói. Então agora, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, a gente percebe que a partir da queda vai haver uma luta entre Deus e o caos, ou seja, aquilo que o ser humano trouxe, o caos, a bagunça, e Deus lutando, ou seja, onde Deus está intervindo, o caos está acabando, como a gente viu ali na criação, quando Deus fala, haja luz, o caos acabou. Então o nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de ordem. O nosso Deus não está feliz com a situação como está. O nosso Deus não está causando a situação como está, apesar de Ele estar no controle de tudo. E o que nós podemos fazer e o que isso tem a ver conosco, né? Nós estamos querendo olhar para algum lugar. Então, quando eu olho a criação, eu entendo. Deus não está feliz com isso, porque a criação é ordenada. Mas o Salmo continua, parece que o Salmo muda de tema abruptamente. Alguns vão até dizer que são dois salmos em um, mas na verdade não. Na verdade é o mesmo Salmo que muda de tema, parece um tema diferente, mas é o mesmo. Porque a partir do versículo 7, ele não vai mais falar da criação, mas ele vai começar a falar da lei de Deus. A lei que é perfeita, a lei que é fiel.
Então ele vai fazer agora um trecho, uma estrofe do seu poema, né, o salmista, mostrando simetricamente o que é a lei de Deus e o que a lei faz. Então são 6 sentenças, a gente tem 7 sinônimos para a lei de Deus, ou seja, a lei Torá, mas tem outros sinônimos que também representam a lei de Deus nessa simetria. A gente tem o nome do Senhor, né, Javé, sendo citado em todas essas sentenças. Então nós temos a lei do Senhor, ou seja, um sinônimo para a lei, o nome Javé e o que a lei faz. Nessas 6 sentenças a gente vê essa total simetria, perfeita. Então, como sinônimo da lei, a gente tem os testemunhos, os preceitos, os mandamentos, o temor, os juízos, e tudo isso de maneira simétrica para mostrar o quê? A lei do Senhor é o que o Senhor deu ao homem para ordenar a vida do homem. Então nós somos um caos, nós abrimos a porta do pecado e trouxemos o caos. Mesmo que o problema que acontece comigo não seja culpa minha, e da maioria das vezes nem é, no caso a Covid, mas é culpa da humanidade como um todo que abriu a porta para o pecado e trouxe as pragas, as doenças e tudo que existe de ruim. Então, uma vez que existe uma humanidade caída, pecadora, que não consegue mais controlar o mal, Deus manda essa lei como um farol. Deus manda essa lei como luz, Deus manda essa lei como a orientação para que eu saiba o propósito para o qual eu fui criado. Então a humanidade não sabe mais para que foi criada. A humanidade quer cada um viver por si. Quer cada um roubar, mentir, lucrar, passar por cima do outro, tirar vantagem, matar. Essa é a humanidade. É a humanidade sem limite, que faz o que bem entende, não sabe o seu propósito, está desligada de Deus. Mas aí Deus manda, envia uma lei no seguinte sentido: olha, vocês não sabem como viver, vocês não sabem o propósito para o qual foram criados, está aqui, está na lei. Sigam isso, vivam isso, respiram isso, e vocês vão entrar no eixo. Sigam isso, respiram isso, e vocês vão entrar no trilho. Assim como o sol não sai do seu caminho, se vocês viverem a lei, se vocês respirarem a lei, se vocês seguirem a lei, vocês vão cumprir o destino de vocês, traçado por Deus. E vocês vão conseguir glorificar e exaltar o nome de Deus pelo fato de estarem cumprindo o propósito de vocês na terra. Pelo fato de estarem fazendo o que Deus quer. Então, como eu sei o que Deus quer de mim? Está na lei de Deus. Como eu sei como viver? Está na lei de Deus. Como eu sei se eu estou dentro do propósito ou fora? Está na lei de Deus. O que Deus quer que eu faça, que eu viva, que eu fale, que eu pense, está na lei de Deus. Está ali. Claro que nós somos cristãos, então o nosso entendimento sobre a lei de Deus não é só aquele trechinho de Moisés, né, da Torá, com códigos legais. O próprio Salmo mostra isso, que não é só lei, também é testemunho, preceito. Ou seja, nós como cristãos entendemos que a lei de Deus não é só aquele código do Pentateuco, mas é toda a Bíblia. Nós entendemos que a lei de Deus é Cristo Jesus revelado, porque ele é a palavra. Nós entendemos que através do Cristo Jesus nós temos a lei de Deus para nós, na interpretação dele, do jeito que ele ensinou. Então nós cremos sim que existe uma lei que orienta e ilumina os homens. Nós entendemos que Deus explicou e indicou o propósito dele para nós nessa lei. E essa lei, ao ser seguida, faz com que a gente se encaixe. Eu estou falando de Jesus para a gente não achar que o que Deus quer é que a gente decore meia dúzia de lei, de regra, 3 páginas da Bíblia e saia martelando isso nos outros de maneira legalista. Não é isso. A lei é toda a Bíblia pela interpretação do Cristo. Mas a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus, segundo esse texto, produz prazer. Ora, mas parece até artificial, né, em alguns momentos, porque cadê esse prazer, né? É artificial se eu achar que o prazer que a lei de Deus proporciona é similar ao prazer do mundo. Por exemplo, olha, abra mão desse dinheiro porque Deus vai te dar um dinheiro lá na frente. Então a gente fica equiparando o que a gente acha que a lei vai dar com o que o mundo dá, e aí não bate e parece artificial tudo isso. A gente fala para o jovem, olha, abra mão disso, desse prazer, porque Deus vai suprir esse prazer. Não, a Bíblia não garante que Deus vai suprir prazer nenhum.
Nem esse salmo. O salmo diz o quê? Que é mais desejável que o ouro, mais do que o ouro depurado, é mais doce que o mel. Ou seja, não está falando a lei de Deus é como o mel, a lei de Deus é como o ouro. Siga a lei de Deus que você vai ter ouro, siga a lei de Deus que você vai ter mel, prazer. Não é isso, é mais. Não é uma comparação. Eu não posso comparar um prazer carnal aqui que eu possa ter com o prazer de estar seguindo Deus e estar dentro dos propósitos para o qual eu fui criado. Pode ser que Deus não proporcione aquele prazer na carne que eu gostaria de ter, mas eu estarei incrivelmente mais pleno do que se eu tivesse seguido aquele prazer na carne. Então é mais doce que o mel, é mais doce que o mel, muito melhor do que o ouro refinado. Não é igual. A gente não pode pensar essas coisas, pregar essas coisas, ensinar essas coisas que Deus vai dar na mesma medida que o mundo dá, porque Deus não dá, é infinitamente melhor, porque o que Deus dá é eterno, por isso o prazer não tem comparação. Mesmo que Deus não satisfaça aquilo que eu quero hoje, não tem comparação à lei de Deus. Porque a lei de Deus, seguir a lei, estar debaixo da vontade de Deus, produz paz no nosso coração. Saber que eu não estou fugindo de Deus, saber que eu não estou devendo nada, saber que Deus me ama e que Deus está feliz com a minha vida. Como isso é maravilhoso! Saber que Deus está feliz com a minha vida. Saber que eu estou sendo útil para Deus. Tem prazer maior do que esse? Não existe prazer maior do que esse. Ter o prazer de saber que eu tenho um Deus que me ama, com quem eu vou me encontrar plenamente no futuro, eu tenho essa esperança. Tem prazer maior do que esse? Não tem. Então não é equiparável com um prazer humano. A lei de Deus, então, irmãos, é esse farol que eu preciso olhar e seguir e me firmar no mundo do caos, no mundo da injustiça, no mundo de pessoas atacando pessoas, no mundo da mentira, no mundo de pessoas que não admitem pedir perdão, que não aceitam falar, eu falei besteira, me perdoa, pessoas que não abrem mão do seu pensamento, no mundo da doença, no mundo da dor, no mundo da fome, no mundo onde não dá para confiar em ninguém, onde às vezes pais não podem confiar no filho, irmãos não podem confiar em irmãos. Nesse mundo existe algo maravilhoso em que eu posso confiar com toda certeza, a palavra de Deus. Porque céu e terra podem passar, mas a palavra de Deus dura para sempre. Então a lei é eterna, a lei é maravilhosa e eu posso me apegar a ela, ela é o meu farol. A lei é a minha base, a lei de Deus é o que eu sei, onde eu acho o que é justo. Então, como eu sei se fulano está falando a verdade ou não? Julgo o discurso dele pela lei de Deus. Como eu sei se eu posso confiar nisso ou naquilo? Julga a situação pela lei de Deus. Como eu sei se eu posso ou não posso fazer? Vai olhar na lei de Deus e ore, e o Espírito Santo vai iluminar sua mente baseado na Bíblia, o que você deve fazer, como você deve viver. O Espírito Santo vai mostrar, inclusive, aquilo que vale para você, porque para você aquela palavra de Deus faz sentido. Então, se apegue à Bíblia, se apegue à lei. Ele é o nosso horizonte. Só que tem algo que a gente também precisa falar, que está aqui no Salmo. Porque o Salmo não termina aí. O Salmo mostra que a lei de Deus é o que faz você glorificar a Deus. O Salmo mostra que a lei de Deus é o que te possibilita ter uma vida que glorifica. Porque pela lei de Deus você acha o seu propósito e anda no trilho. Você acha o seu manual, manual do fabricante. Mas não termina por aí, porque o texto continua. No versículo 11 vai dizer, olha, além disso, por eles admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa, ou seja, vale a pena guardar a lei, mas, 12, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Da soberba guarda teu servo, que ela não me domine, serei irrepreensível, ficarei livre da transgressão. E ainda termina com uma oração, e no final da oração, no 14, fala, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por que são importantes esses versículos, meus queridos? São importantes porque o salmista entendeu que ele não consegue obedecer à lei de Deus. Essa é a verdade. O salmista entendeu que a lei é perfeita. O salmista entendeu que a lei é o manual de Deus. Só que quando ele olha para a própria vida, ele percebe, quem
pode perceber se está errando mesmo ou não? Quem pode discernir as próprias falhas? Quem pode saber que está fazendo o que é certo o tempo inteiro? Quem pode? Ou seja, quem pode viver desse jeito, obedecendo a lei integralmente? E aí o salmista percebe que eu não sou essa pessoa. Então, mesmo ele sabendo que a lei é perfeita e a lei é o guia, ele fala, eu não consigo seguir esse guia plenamente. E para nós que somos cristãos, não há nenhuma novidade nisso, porque a Bíblia fala que todos pecaram. O Novo Testamento ensina que ninguém consegue obedecer à lei. E é por isso que é necessário um Salvador, ou seja, só existe Jesus porque nós não conseguimos obedecer à lei. Paulo ensina em Gálatas que a função da lei é mostrar para nós como nós estamos falhos diante de Deus. A função da lei é mostrar, realmente, eu não consigo seguir o padrão de Deus, eu sou incapaz. A função da lei é essa. Então, quando eu percebo que eu sou incapaz, eu me lanço para um Salvador. Porque se eu conseguir obedecer à lei, eu não preciso de Jesus, a vinda de Jesus foi inútil. Então, se você acha que você consegue obedecer à lei plenamente, não precisa de Jesus. Mesmo depois de você estar convertido, você continua sendo pecador, caminhando em santidade para a perfeição, mas continua pecando. Então, essa percepção de si próprio que o salmista tem é de todos nós. A lei do Senhor é perfeita, mas eu não consigo. Não passa um dia da minha vida sem eu ter pecado. Tem dia que eu acordo e já pequei. E eu fico mal porque eu não quero desagradar meu Deus, eu não estou nem aqui falando de salvação, porque se eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu estou com Jesus, mas se a lei é o trilho que eu preciso seguir para glorificar a Deus, tem hora que eu não consigo, então eu saio, eu volto para o caos, eu bagunço tudo que está ao meu redor, eu bagunço a minha vida, mas eu não quero viver isso. Então o salmista reconheceu, muito antes da revelação de Jesus, o salmista reconheceu isso e fala, Senhor, quem é que pode? E aí ele pede, me absolve, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quando eu entendo que a lei é o meu farol, é o meu guia, esse entendimento precisa vir acompanhado de uma oração de arrependimento. Precisa vir acompanhado, porque eu entendo, eu deveria estar assim, pensando assim, vivendo assim, e ainda não estou. Então, me perdoa. Esse salmista, ele pode ser tudo, mas ele não é legalista. A gente sabe disso. O salmista, ele não é legalista. Ele tem noção de que ele não é perfeito. Então ele sabe que o padrão de obediência não é ele, é a lei. O padrão não é ele, porque ele sabe que ele é falho. O padrão é a lei revelada em Cristo Jesus. Ele sabe que ele precisa do favor de Deus. Ele fala, me perdoa. E no final ele fala, redentor meu, ou seja, eu preciso que alguém redima os meus pecados, porque eu não consigo sozinho. Ele não se basta. E a lei sozinha para ele não basta. É alguém do povo de Israel, no segundo título, Davi, reconhecendo que a lei de Deus é boa, perfeita, mas não basta, porque ele continua errando. Então, além da lei, ele precisa do perdão de Deus e da salvação de Deus. Olha só que coisa! Ele não merece esse perdão, porque ele erra, mas mesmo assim ele pede, ele não consegue obedecer. Então, ele tem um redentor, um resgatador. E o texto ainda fala, né? Me guarda da soberba, dependendo da tradução que você tiver, vai estar ali. Me livre dos pecados que eu cometo por vontade própria. Quer dizer, ele está falando, me livra dos pecados que eu faço sem saber, mas também daqueles que eu faço sabendo. Então depende da tradução, da interpretação. O que está escrito se eu peco sabendo, é soberba também. Tá lá, me livra da soberba, me livra da altivez, me livra do orgulho. Porque é muito fácil olhar para o meu redor e falar assim, o mundo está mal porque as pessoas não são como eu. É muito fácil eu chegar a essa conclusão. Se eu fosse o fulano, eu faria diferente. Ou eu nunca faria o que essa pessoa fez comigo, nunca, porque eu sou diferente, eu sou melhor. Se eu fosse o líder disso aqui, se eu sou... É muito fácil a gente olhar ao nosso redor falando, esse caos, esse mundo está assim, porque não sou eu que estou mandando nesse mundo. A nossa cidade está assim, porque não sou eu que sou o prefeito da cidade.
A igreja está assim porque não sou eu que estou liderando. A minha vizinhança está assim porque não sou eu que sou o síndico. Minha família está assim porque não sou eu que estou dando as caras. Porque se tivesse, ia estar diferente. É muito fácil a gente olhar para os outros, olhar para o caos e falar assim, eu sou diferente. Eu sei tudo, eu sei como fazer, eu tenho todas as respostas, eu sei qual é a melhor medida, eu sei, eu sei. Aí vem o Salmo e fala, Deus, me livra dessa soberba, dessa altivez, desse orgulho. Orgulho que inclusive faz eu pecar voluntariamente, porque eu faço coisas e falo, isso não é pecado não. Deus, me livra disso, me absolve dessas coisas, me limpa, e aí eu ficarei limpo, irrepreensível, me livra dessa transgressão, e aí eu ficarei livre. Então o segredo nesse mundo de caos e de bagunça não é você ser o líder. O segredo nesse mundo de caos e de bagunça não é todo mundo fazer de acordo com a sua cabeça. Não é. O segredo é deixar Deus reinar e agir através da lei dele. E reconhecer que todos nós precisamos de perdão e restauração. Então a lei do Senhor é boa, vamos seguir essa lei. Mas clamando por misericórdia e falando, e naquilo que eu não consegui, Deus, me perdoa. E naquilo que o meu próximo não conseguir, perdoa meu próximo. Como Jesus na cruz, que está vendo coisas absurdas e fala, Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem. É estar com esse coração de oração, porque senão, além da tristeza, a gente vai encher o nosso coração de revolta. E talvez nós já estejamos cheios de revolta no nosso coração, com irmãos raivosos, cheios de revolta, porque acham que sabem como devia acontecer e não está acontecendo. Mas o salmista, ele não enche o coração dele de revolta. Não, ele enche o coração dele de temor a Deus e de humildade. Porque ele sabe que existe uma lei, mas existe um Salvador. Um Salvador. E agora, através do perdão desse Salvador, e agora, através dessa remissão que nós sabemos que é em Cristo Jesus na cruz, através dessa remissão, o Pai me aceita. E eu sou capacitado a seguir essa lei. Então, com tudo isso em mente, nós podemos orar, como no versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. É assim que eu glorifico a Deus. Ou seja, eu vou falar o que Deus quer, fazer o que Deus quer, mas desde que dentro de mim o propósito seja o que Deus quer. Porque tem muita gente fazendo um monte de coisa boazinha por aí, mas aqui dentro está sujo. O propósito não é agradar a Deus. O propósito é glória humana, um monte de série de outras coisas. Não. Que aquilo que eu quero e aquilo que eu faço sejam agradáveis. Porque só assim eu vou estar no trilho que Deus quer da minha vida. Só assim eu vou glorificar a Deus no meio desse mundo caótico, no meio desse mundo mau, desse mundo horroroso, desse mundo onde está imperando as trevas. Só assim, se eu quiser e se eu falar, se eu agir. Não pense que obediência à lei é uma coisa externa, porque senão vira legalismo. Eu tenho que mostrar para os outros que eu falo, eu tenho que falar bonitinho, eu tenho que vestir bonitinho, eu tenho que ter um olhar bonitinho, eu não posso deixar ninguém me pegar fazendo coisas. Não é isso, é intenção, porque pode ser que as pessoas vejam o bonitinho, mas Deus está vendo lá dentro. E a gente sabe que Deus vê lá dentro, e Deus não aceita o louvor de quem não está fazendo isso de uma maneira sincera e genuína. Não passa do teto as nossas palavras se não estiver lá dentro, se o meu meditar não for aceitável, não passa do teto. Isso nós já vemos desde os profetas, quando Isaías fala, esse povo me louva com a boca, mas o coração está longe, ou seja, oferecendo sacrifício, fazendo culto, cantando, pulando, mas Deus não está aceitando, não passa do teto. Eu só proclamo a glória de Deus com a minha vida se eu estiver vivendo
e querendo estar com Deus, se a minha intenção for igual à minha ação, se eu só tiver intenção sem ação, não vale nada. Se eu tiver só ação sem intenção, não vale nada. Deus tem que estar feliz com o meu interior, para que o meu exterior esteja frutificando e gerando bênçãos para o reino de Deus. Aí eu ilumino esse mundo mal. Então o mundo está mal, o mundo está louco, o mundo está caótico. A solução é a palavra de Deus. A solução é Cristo Jesus. O mundo está caótico, é Cristo Jesus. Mas nós não levamos essa solução através de grito, de dar bibliada nos outros. Nós levamos essa solução vivendo e agindo e querendo. Nós levamos essa solução sendo esse farol, sendo Cristo, sendo a palavra. E aí nós vamos nos iluminar e vamos iluminar quem estiver ao nosso redor. Talvez eu não consiga chegar em longo alcance, em outro país, em outros estados, não sei, talvez a nossa igreja chegue, mas eu pessoalmente não. Mas quem estiver do meu lado vai ver. Vai ver que pode existir um caos, mas eu sigo algo puro, infalível. Eu sigo algo que dá para confiar. E aí as pessoas vão conseguir confiar em mim, porque eu sigo algo que dá para confiar. Essa é a solução. Por isso, o caos continua. Infelizmente, nós vamos precisar continuar lidando com essa situação. Esperamos que seja por pouco tempo e oramos por isso. Mas dentro de nós, o caos não pode reinar. Naquilo que compete a nós, naquilo que depende de nós, o caos não pode reinar. Porque nós temos a palavra. Os céus proclamam a glória de Deus. E os servos de Deus proclamam a glória de Deus. Como? Vivendo, agindo, obedecendo à lei de Deus, seguindo a lei de Deus, com todo temor e tremor, sabendo que somos dependentes da graça, sabemos que sozinho nós não conseguimos, sabendo que um dia fomos salvos e precisamos levar essa salvação e esse Senhor que um dia nos tocou para que possa tocar o próximo. Os céus proclamam a glória de Deus. Os servos de Deus proclamam a glória de Deus. Não concentre a sua atenção no caos. Concentre a sua atenção na lei de Deus. Lance as suas orações sobre o caos, para que Deus cuide do caos, mas concentre a sua oração na lei de Deus. Concentre a sua vida em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para toda a igreja. Vamos viver assim. Vou fazer mais uma oração para que Deus toque a nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor se preocupou conosco. E sabendo que nós somos pecadores miseráveis, o Senhor deu a lei. E sabendo que por sermos pecadores miseráveis, nós não conseguimos obedecer essa lei, o Senhor mandou o Salvador. Obrigado, porque fomos salvos, perdoados, redimidos e capacitados a viver a Tua lei. Obrigado porque fomos aceitos. Obrigado porque mesmo vivendo num mundo do caos, do ódio, da maldade, nós não somos cidadãos desse mundo. Mesmo vivendo em um meio tão hostil e difícil de lidar, Pai, nossos olhos estão focados em Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado por cada palavra da Tua lei, por cada ensinamento. Obrigado, Pai, porque foi revelado a nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero viver para a Tua glória. Eu não quero ser mais um cidadão desse mundo imerso nessa bagunça em que vivemos. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para a justiça. Eu quero ter uma vida baseada naquilo que é sólido, naquilo que é eterno, Pai. Eu quero viver dessa forma. Me capacite a isso, capacite essa igreja a isso, Pai. Cuida do Teu povo, cuida dessa igreja. É a nossa oração, tem misericórdia. Nos dê uma semana abençoada, nos livra do mal, Pai, nos livra do mal. Mas que a nossa mente e o nosso olhar estejam focados naquilo que é eterno. E que isso encha o nosso coração de esperança, de alegria, que aqueça o nosso coração. Saber que a lei do Senhor é perfeita, saber que o Senhor é perfeito. Por favor, nos traga essa esperança e renove essa esperança
todos os dias, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, todas as famílias. Tenha uma ótima semana.